Beleza. Então, vamos preparar aí nossos corações para a noite de hoje, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu separei essa mensagem aqui do Pão Nosso, desse livro, e o tema é Esta é a Mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Está em João, capítulo 3, versículo 11. Em todo momento, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faz todo bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Então, graças a Deus, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos aqui, na sua presença, para esse estudo da noite, que possamos abrir nossos corações, nossas mentes, para estudarmos os teus ensinamentos dessa doutrina. Coloca, Senhor, em nossos corações todo o alimento necessário, todo o sentimento necessário para que nós possamos continuar no caminho do seu trabalho, para que possamos amar os nossos irmãos como o Senhor nos ama, Senhor. Que possamos ter mais fé, mais coragem, que possamos ficar fortalecidos para todos os problemas da nossa vida, do nosso dia a dia. Cuida de cada um de nós, dos nossos irmãos que não estão aqui presentes, que as lições de hoje possam chegar em suas casas, tocar os seus corações também. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos, em especial nossa irmã Noeli. Cuida dela e de toda a sua família, Senhor. Proteja, hoje, agora e sempre. E também, Senhor, que nessa noite nossa irmã Valquíria possa conduzir esse estudo com a participação de todos nós. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso começar, né? Pode sim, querida. Nós estamos iniciando o nosso trabalho da noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo ajuda dos amigos espirituais e dos amigos encarnados, para que o nosso trabalho possa sair coroado de êxito no final do estudo. Hoje nós vamos estudar, vamos continuar estudando sobre a reencarnação, que é o capítulo, né? Esse capítulo, reencarnação, para mim, acho que para a maioria de nós, é um dentre outros, é um dos grandes e importantes capítulos da doutrina
porque é através do entendimento da reencarnação que nós entendemos as nossas situações atuais, né? E os nossos amigos também, as situações que vivemos no planeta, uma série de situações que nos interrogam e nós temos resposta com a encarnação. É a única coisa que pode nos responder, que nos explicar as nossas dificuldades, as nossas diferenças, tudo isso. E nós sabemos que não temos uma data certa para sair da Terra, né? Para deixar o planeta. Como eu estava falando antes de começar a reunião, a gente não sabe que hora que a gente é chamada. E, nessa hora, a gente tem que ir de uma maneira melhor possível, né? Procurar sair daqui da melhor maneira possível. E isso a gente vai construir na encarnação que nós estamos. Essa encarnação, essa reencarnação que nós estamos agora, que estamos encarnada no momento, teve um processo para que nós chegássemos aqui. É o que nós chamamos do prelúdio, né? Logo no começo, que nós começamos a estudar a encarnação, esse preparo que a gente tem anterior à volta, para que possamos encontrar situações que nos ajudem no progresso aqui, na reencarnação atual. Dentre essas necessidades, esse ensinamento de antes, existem etapas, né? E a infância é uma dessas etapas, talvez seja até uma das principais, porque eu acho que até seja, porque é o começo de tudo. Para você voltar à Terra, você vem como um bebê, você vem como uma criança, não tem outra maneira de você estar aqui, para você recomeçar. Então, essa fase é importantíssima na vida de todos nós, porque é através desse período que nós começamos a nossa batalha, o nosso trabalho aqui na Terra, para chegarmos à perfeição, para nos tornarmos bons espíritos, né? Espíritos perfeitos, o melhor que pudermos. Seja lá quando for, atingiremos essa perfeição. E só começamos aqui, nesse período de reencarnação chamada infância. E esse período, essa infância, é uma situação de muita responsabilidade para todos nós, porque todos nós que já estamos aqui somos responsáveis pelos espíritos que estão chegando. Todos somos educadores, professores, evangelizadores, pai, mãe, avó, tia, parente, vizinho. Todos nós que temos crianças à nossa volta, que lidamos com a infância, nós somos responsáveis por educá-los, por evangelizá-los. Nós temos sempre a mania de achar que a educação é a responsabilidade dos pais ou da escola, mas não é o contrário. A educação da infância, da criança, é a responsabilidade de todos nós. A elevação do planeta, a educação, a evangelização do planeta é a responsabilidade de cada um de nós. Cada um dentro das suas possibilidades, no seu espaço, dentro da sua condição, tem a obrigação de evangelizar, de educar crianças que estão em idade. Então, a responsabilidade é muito grande. Talvez seja uma das mais importantes, porque nós somos responsáveis por toda a formação do planeta, pelo que virá futuramente, pelos homens do futuro, né? Se serão homens de bem, como serão essas criaturas, esses espíritos que vêm à Terra com essa hora de evoluir, com esse tempo, né, para crescer. Então, é isso que todos nós queremos, né? Crescer, nos tornarmos homens de bem. E nós podemos ver aqui no capítulo 4, na questão 167, quando Kardec... E a gente pensa assim, antes de ler a questão, a gente está no mundo espiritual e, com certeza, devemos muitas vezes questionar. Depois que saímos daqui, depois que passamos um tempo e que entendemos melhor as situações reais, a gente, com certeza, vai encontrar um mundo um pouco melhor. Pelo menos a gente recebe um tratamento, uma ajuda. De alguma forma, a gente recebe alguma coisa de bom. Então, nós nos perguntamos nesse prelúdio para que reencarnar? Por que eu vou reencarnar se aqui está tão bom? Né? Eu vou ficar por aqui, porque aqui eu tenho quem me ajude, aqui está todo mundo me cuidando, eu aqui, minhas doenças estão melhorando, e é uma série de coisas boas que a gente vê. Aí a gente pergunta por quê. Aí Kardec pergunta isso aos espíritos, porque Kardec sabe que seriam essas nossas indagações, né? Ele diz assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Quer dizer, por que a gente tem que reencarnar? Aí os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade,
Sem isso, onde há justiça? Então, progressivo da humanidade. Então, todos nós fazemos parte da humanidade, fazemos parte desse processo. Aí, na pergunta 170, ele pergunta assim, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Os espíritos respondem, espíritos bem-aventurados, puro espírito. É isso que nós queremos, né? É o objetivo da nossa vida aqui, é nos tornarmos espírito puro, bem-aventurados, homem de bem, pessoas boas, pessoas melhores. Então, o objetivo maior da encarnação seria essa, segundo os ensinamentos de Kardec, né? Que a gente melhore, que a gente progrida, que a gente nos torne um espírito perfeito. E que nós também possamos contribuir para que a humanidade se torne um espírito perfeito. Nós temos que sair do nosso egoísmo e não pensar só na nossa evolução moral, para que sejamos perfeitos. A nossa responsabilidade é com toda a humanidade, conosco e com toda a humanidade. No início, como a gente tem nossas dificuldades ainda nessa encarnação, a gente se preocupa com um pequeno número desses espíritos que estão na infância, né? Porque a gente não dá conta de tanta coisa. Mas sabemos que a nossa obrigação é expandir esse sentimento, expandir esse processo educativo para que todos possam alcançar isso aí. Então, nós vamos ler as nossas questões, vamos tentar colocar essa verdade através dos ensinamentos aqui do nosso Livro dos Espíritos, na questão 379, não é essa? Que nós vamos iniciar agora, que fala a infância. Podemos ler? Essas questões, do meu ponto de vista, elas estão mais ou menos assim, dentro de um entendimento razoável para nós. Claro que a gente tem nossas dificuldades, mas dá para entender um pouco aqui. E a 385, que é a última, é ela que vai resumir toda a verdade, é que vai nos esclarecer mais, é que vai abrir mais todas as perspectivas das outras questões. Tá? Então, vamos ler a primeira. 379, é capítulo 7, né? A infância, da volta do espírito à vida corporal. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Olha só, né? Nós sabemos que o espírito tem suas limitações, suas obrigações, seus compromissos, né? Olha a resposta dos espíritos. Pode até ser, mas se mais progrediu, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Nós sabemos que nós temos um corpo, que é através desse corpo que o espírito evolui. E quando uma criança ainda pequena, em ter idade, esse corpo ainda necessita de muito amadurecimento, de muito progresso, de evolução física. E o espírito, então, ele fica aguardando esse tempo. Nesse aguardo é que vai o nosso compromisso, o nosso trabalho com esses espíritos, né? Que ele tenha que crescer através dos nossos ensinamentos. Nós sabemos, diz assim no final, olha, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Nós já vimos em outros itens anteriores que o corpo ele vem com muitas situações difíceis para que o espírito possa crescer dentro ali, evoluir naquele espírito, naquele corpo. Então, esse corpo vem com determinadas situações, né? Com dificuldades mentais, com dificuldades físicas, e o espírito tem dificuldade para evoluir aí. E a infância também é uma dificuldade para o espírito. Ele tenta evoluir, vai caminhando junto com o espírito enquanto ele está na infância. E nós vamos ajudando, educando e elevando esse espírito à maturidade, esse corpo vai crescendo e o espírito vai assumindo aquele corpo, dependendo desse tempo que ele tem. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? A resposta: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não pode os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem afetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade ele não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento.
só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. O choque que se tem ao chegar à Terra, a enfrentar a dificuldade que nós, ao encarnarmos, no processo reencarnatório, nós sabemos que aconteceu, que assumimos, existe esse choque para nós. E, então, como nós não temos condição de superar essas dificuldades de imediato, assim, na mesma hora que chega, nós precisamos desse tempo de infância para que o nosso corpo vá evoluindo, crescendo, e a nossa inteligência, inclusive, para poder assumir as situações que o espírito virá enfrentar. Isso tudo é bom que a gente fique sempre lembrando que no caminho dessa caminhada estamos nós, educadores, estamos nós que recebemos essas crianças para ajudar nesse processo, né? É bem importante que a gente pense nisso, porque a responsabilidade nossa aí é muito grande. Há um fato, tem uma notinha aqui, há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Nós sabemos que temos a oportunidade de, na hora do sono, aproveitar esse tempo de relaxamento do espírito para aprendermos, né? Para sairmos em situações que nos melhores, dependendo da nossa, né, disposição, da nossa condição, a gente se desprende, mas não se sabe para onde, né? Através do nosso pensamento, das nossas preces, do nosso preparo, é que nós vamos, através do sonho, encontrar lugares em que nos acrescente. O espírito infantil também, só que até o sonho da criança, ela acompanha também esse desenvolvimento infantil. E os sonhos também são dentro do limite dessa criança. Pode ter um assunto idêntico ao nosso sonho, mas de uma situação de amadurecimento diferente, mais lúdico, né? Mais propenso àquele espírito que ainda está em crescimento, aquele corpo. 381, tem alguém que quer falar alguma coisa, gente? Por favor? Querem colocar alguma coisa? Eu acho que até aqui está mais ou menos, né? Ou vocês querem acrescentar? Posso ir em frente? A internet está... Posso? 381, então. A internet está um pouco estável. Oi? Posso falar? Pode, claro. A Conceição quer falar, colocar alguma coisa. Estou ouvindo, Conceição. Essa primeira questão aí sobre eu vejo até assim como uma providência divina, né? Porque se a criança, se na infância o espírito já expressasse o que de fato ele a sua inteligência em toda a sua plenitude, como assim, não cativaria os pais, o carinho das pessoas que estão ali, né? Porque seria uma criança precoce, adulta, né? É justamente a delicadeza da criança, a ingenuidade que cativa todas aquelas pessoas que estão ali a cuidar, a educar, a trazer, né? E aquele espírito, naquela fase, ele é mais maleável aos ensinamentos, a tudo que os pais e os familiares passam, né? Então, se a gente pensar bem, a gente vê aí também a providência divina, né? Com certeza, nas outras questões para frente está falando sobre isso. Então, na 381, né? É isso, Conceição? Quer falar mais? Alguma coisa? Vamos aí para ouvir, tá bom? 381, então, vamos para lá. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço existir entre ele e o corpo. Como todo corpo, quando perde a vida, né? Todos nós, quando desencarnamos, a gente precisa de um tempo para esses laços fluídicos e se liberando da vida corporal. E a criança também. A criança, ela desencarna, mas o espírito ainda está preso a situações
referente àquele corpo, referente a vidas anteriores, inclusive. Então, ele precisa de um tempo também, como nós precisamos, para se desligar totalmente do corpo. Não é porque é uma criancinha, como a gente às vezes tem a mania de dizer, é um anjinho, né? Sem pecado, vai para o céu. A gente não fala assim? Não tem problema, ele sem pecado, é um anjinho, né? Está na mão de Deus. Mas realmente pode estar, mas o tempo é razoável, é relativo à necessidade do desprendimento daquele invólucro físico, aquele invólucro que existe entre nós, o envoltório, né? Que nos liga ao corpo. É igual quando a gente sofre um acidente, pessoas sofrem acidente, e que é tirado da vida de maneira brusca, né? Eles têm realmente esse choque, e ele só se desprende daquela energia toda quando esses laços fluídicos foram se desligando. Então, às vezes, a gente pensa assim, morreu de repente, não sofreu. Não, os laços estão sendo ainda, né, separados daquele corpo. Então, é uma situação que nós não podemos saber. Cada um tem o seu tempo, porque cada um precisa de uma necessidade única para se desligar, se desprender dos laços fluídicos que unem o espírito ao corpo. A mesma coisa é a criança. Ela é uma criança, mas ela também está envolvida, o espírito também está envolvido em laços fluídicos. Precisa também de tempo para se desprender. Então, só quando não existe mais isso é que o corpo, que o espírito pode realmente se desprender da matéria. Alguém quer falar alguma coisa dessa? Acho essa muito importante. Alguém quer falar? Kíria, eu Sim, gostaria filha. de falar só uma coisinha, que, para mim, ficou um pouco confuso, porque, pelo que eu entendi assim até hoje, é que os laços, assim, aquele vínculo do espírito com o corpo, com a morte, dependendo, alguns ficam grudados, né? Não se desprende rapidamente, outros já se desprendem, uns vão para um umbral, outros já têm uma equipe de socorro e de amigos que já vêm buscar e que ajudam nessa liberação desses laços. Seria o laço físico-corpo. Só que, a partir do momento que esse espírito parte, né, ele demora um tempo ainda com essa vivência dessa última vida, que talvez seriam esses laços fluídicos, que é um tempo em que ele não recobra as lembranças anteriores, né, das vidas pretéritas. Então, você demora um tempo para conseguir relembrar essas vidas que seria esse estado primitivo do espírito. Então, assim, eu entendi dessa forma, né, que não é necessariamente essa ligação corpo-espírito à matéria, mas as ligações fluídicas que ainda tem o perispírito da última vida. Com certeza. Vocês compreenderam? Valéria, entendi. É ligação fluídica, não é ligação física, né? É ligação fluídica, que mesmo sendo uma criança, tem um tempo. Tem um tempo que você não pode imaginar qual. O corpo é de criança, mas o espírito, você não sabe o tempo. Então, ele precisa, se ele desencarna quando ainda é um bebê, quando ainda é uma criancinha, tem a idade, ele precisa de um tempo que nós não sabemos qual aquele espírito precisa. Cada espírito precisa do seu tempo. Ele está preso ao cordão fluídico, à energia fluídica, no tempo dele, no tempo do espírito, independente da vida material que ele tem, da vida cronológica que ele tem. Entendeu? Pode ser até um bebê, você não sabe o tempo. Então, esse espírito, ele vai recebendo também, tem esse tempo para ele, para que ele possa se desprender. Aí, então, existe a tranquilidade do espírito, existe outra vez o processo que se encaminha, né? Para outra vida, para recebimento, para ajuda. Isso tudo vai sendo acontecido de acordo com a necessidade de cada espírito. Eu acho que é isso, né, gente? Quem tiver outra explicação melhor, estamos aí. Elcio está aí? Oi? Alguém quer falar? A Conceição me parece que quer falar, mas a internet dela deu uma congelada. Está difícil, Conceição? Ah, que pena. Conceição, você consegue falar agora? Então, eu vou tentar falar, não sei se vocês vão conseguir me entender.
Valéria, as impressões que ele leva é no perispírito, entendeu? Uhum. O corpo já foi desligado, o corpo físico. Essas impressões ficam no perispírito, que ele ainda leva um tempo para poder se desvencilhar dela e tomar sua consciência. Entendeu? Entendi. É exatamente isso que eu estava pensando, mas só que da forma como foi colocado no texto, ficou meio confuso para mim. Obrigadinho, tá bom, Valéria. meninas. Obrigada, Conceição. Obrigada, Valquíria. Vamos para outra? 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. Aí vem aquela coisa que Conceição havia falado. Não, esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. É um período que o espírito precisa realmente de uma acomodação entre o corpo e o espírito, para que ele possa caminhar e se desvencilhar dessas dificuldades, à proporção que o corpo vai evoluindo, vai crescendo fisicamente, o espírito vai conseguindo conviver com aquela situação do que o diferente de quando o corpo ainda é um corpo pequeno, né? Que o espírito tem condição de evolução. Evolução relativa, né? A evolução é relativa ao tamanho, à situação do corpo. A evolução do espírito ela é relativa à situação física daquele espírito, daquele ser. Tanto faz no espírito que tem deficiência, como nós vimos anteriormente, na semana passada, quanto no espírito ainda na infância, que ainda tem necessidades de evolução material, né? Acho que é isso, né? Olha, gente, estou falando, mas estou aguardando. Eu hoje pedi a vocês ajuda, hein? Quero falar sozinha, não, porque essas coisas são difíceis. 383, posso ler? Ou alguém quer falar alguma coisa dessa 382? Elcio está aí, não? Elcio não está aí, não? Hoje ele não está, não, Valquíria. Estava então a Patrícia, mas a Patrícia também saiu. Então vamos encarar essa, né? Vamos para 382. Tá ótimo, Valquíria. Tá bom? Então vou em frente. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? É o que nós já colocamos, né? Por que nós passamos por um estado de infância? Por que o nosso espírito passa, o nosso corpo tem certa dificuldade? É pela necessidade do nosso espírito. Esse estado de infância não é senão pela necessidade do nosso espírito, né? Mas vamos ler a resposta dos espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar no adiantamento, para o que devem contribuir e os incumbidos de educá-lo. É isso que Conceição tinha falado lá na frente. O espírito vem, essa parte, esse tempo que o espírito tem, é para justamente que seja feita essa nossa obrigação que nós colocamos no início, de educar, de ensinar, de amar, de respeitar, de ensinar, sem questionamento. Porque se nós tivéssemos um espírito com uma idade, uma situação, que nós pudéssemos prever que tipo de cidadão seria aquele, que tipo de espírito estaria naquele corpinho que nós recebemos na maternidade, né? Todo mundo recebe, todo mundo bate palma, todo mundo se emociona. Se nós soubéssemos que situação seria futuramente aquele espírito, que problemas que teriam aquele espírito de enfrentar, por que eles estão conosco, né? Por que nós recebemos aquele espírito no nosso ventre durante 9 meses e criamos e amamos, né? Com todas as dificuldades, com todos os defeitos, a gente ama da mesma maneira. Por quê? Se não fôssemos essa carinha bonitinha, esse amor de bebê, a gente não teria essa, né? Se fosse um bebê que chegasse já criando problemas, já nos dizendo as coisas que ele vai ser futuramente, você não teria tanto amor. Mas você ama, apesar do choro da noite inteira, apesar do peito doer para você dar mamar, de todas as dificuldades, pai e mãe, principalmente, é um amor, né? É assim,
inconfundível, não tem como deixar de amar. Depois de um certo tempo, é que vai aparecendo nessas crianças as tendências, né? As situações, os próprios educadores, os próprios pais, as pessoas que estão à volta, vão observando situações naquela criança, na hora de brincar, psicólogos, tudo mais, né? Nas brincadeiras, no entendimento junto com os outros coleguinhas, na vida do dia a dia, o professor, a mãe, o pai, as pessoas que educam, têm a obrigação de observar as tendências daquele espírito. Aí tem que amadurecer para não achar que aquela criança é uma princesinha, você é um príncipe, você é um rei, para sempre assim. A gente não é isso a vida, não é isso que ele vai ser, às vezes não vai ser. Então, você tem que observar a criança para você, então, tentar corrigir a essas tendências. Aí a grande importância do trabalho da educação materna, né? A educação escolar e a evangelização infantil, porque aí o evangelizador, junto com os educadores, com mais esse conjunto de pessoas envolvidas, vai observando e vai tendendo aquelas, né? Vai corrigindo aquelas imperfeições, tentando colocar aquela árvorezinha para crescer no rumo certo, não deixar que aqueles galhos se desprendam de um lado para o outro. Aí vai a nossa responsabilidade. Por isso que quando a gente tem a responsabilidade de educar uma criança, ou muitas, ou uma escola, ou uma turminha de evangelização, seja lá o que for, a gente tem que pedir ajuda, tem que contar com a ajuda de muita gente. Porque a todos que você pensar em pedir socorro, a todos que se oferecem para uma ajuda, a todo lugar, ao ambiente que você está, toda situação criada, foram situações criadas no mundo espiritual. Não foi agora. Você recebeu aquela criança como dádiva divina, seja lá para ser seu filho, para ser seu evangelizando, seu educando, lá o que seja, você recebeu de Deus aquela oportunidade, aquela incumbência, né? Aquela tarefa. Então, é preciso que você tenha essa disponibilidade, essa consciência, para que você, ao retornar ao plano espiritual, você tenha resposta para dar ao Pai Superior. O que fizeste dos espíritos que eu te confiei? Aí você vai responder, eu fiz isso, fiz o máximo que eu pude. Ele não conseguiu, mas a nossa consciência está em paz, né? Nosso sentimento, a nossa obrigação, nós fizemos. Ele não consegue porque é assim, né? Não conseguimos tudo. Não conseguimos todas as crianças encaminhar, senão o mundo não seria o que é, né? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, as criancinhas também têm famílias, tem uma série de situações criadas pela evolução de cada um de nós, que muitas vezes impede da gente fazer aquilo que a gente acha que é o melhor, ou que a gente pensa que vai dar certo, e às vezes não dá. Então, é isso que é muito importante que a gente perceba, porque a gente vê hoje em dia as nossas crianças, infelizmente, muito maltratadas, muito abusadas, muito machucadas, muito violentadas, né? De uma série de coisas que nós estamos cansados de saber. E é com essas crianças que nós vamos lidar. Porque quando a gente vai lidar com os nossos filhos, é uma coisa, porque nós temos uma situação mais ou menos razoável, né? Podemos dar uma educação mais ou menos, uma escola boa, mas as outras crianças do mundo, do planeta, não estão vivendo nessa situação. O planeta é de provas e expiações. As crianças, a infância está envolvida nisso, está incluída nessas provas. E nós também, como educadores, como professores, certamente estamos incluídos nisso aí. Então, não tem essa de dizer que pai e mãe que tem que educar e escola, que a avó é para estragar e mãe é para educar. Não, a avó também é para educar. Amigo também é para educar. Tia também é para educar. Adulto é para educar a criança. E é para mostrar a criança, na infância, nessa oportunidade que nós temos, de que a criança tem que ter um limite, de que a criança precisa que alguém diga para ela o que ela tem que fazer, a que horas, em que situação, e ensinar a ela valores que a vida oferece. Porque só assim a criança vai crescer dessa maneira, para se tornar um espírito melhor. Porque se nós deixarmos tudo que a criança quiser a gente deixar fazer, nós estamos criando esse mundo que nós estamos vendo aí. Porque a falta de compromisso, a falta de responsabilidade com os espíritos amadurecidos, maiores do que aquela criança, e a falta de assumir isso aí, é que, com certeza,
traz muito dessas situações que nós vemos para nossa infância no momento, que nos deixa triste, né? Arrasado quando a gente vê situações fora do nosso limite, fora da nossa compreensão, fora da nossa condição de resolver, né? Então, a responsabilidade é muito bom a gente... eu acho esse capítulo aqui, esse item da infância, é um chamativo muito grande a todos nós, assim como no Evangelho, na segunda-feira, nós falamos sobre o idoso e nós sentimos até, não sei se vocês, comigo até aconteceu, um pouco assim sensibilizado, emocionado, lembrando dos nossos. A mesma coisa vem esse capítulo aqui. A gente pode reparar que Kardec teve o cuidado de colocar as situações nos livros, nas obras básicas, de uma maneira que nós pudéssemos aproveitar todo o tempo que nós quiséssemos estudar. Se nós quisermos pegar as obras básicas de segunda a domingo, nós vamos encontrar um assunto encaixando no outro, um assunto se mistura com o outro. Então, é só dessa maneira, quando a gente começa a entender a doutrina, é que você entende que uma coisa se encaixa na outra. Você falar sobre os espíritos que vêm com problema físico, problemas mentais, a gente mexeu com a gente. Falar nos nossos idosos, mexeu com a gente. Falar agora nas nossas crianças também mexe. Isso é a responsabilidade de consciência que nós já assumimos. Embora nós não podemos fazer tudo que a gente gostaria, mas a gente faz o que a gente pode, mas faz alguma coisa. Para quando sermos questionados, nós temos uma resposta para dar ao nosso pai. Né? Não é dizer, o pai, não sei, larguei para lá, deixei na rua, eu queria ir o forró, deixei com a empregada, deixei na rua. E isso não é só crianças do nível de, assim, mais pobre, não, é com toda a responsabilidade com toda criança, toda a infância, gente. Muitas vezes a gente vê pessoas, com todo respeito, né? A ausência desses irmãos, que nós nem estamos enumerando ninguém, mas está no nosso pensamento, mas já é errado, né? Nosso pensamento desse ponto. Mas existe pessoas que têm um nível social bom, um nível econômico também melhor, e, no entanto, as crianças não têm aquele amor, né? Tem tudo de bom, tem brinquedo, tem uma série de coisas, alimentação, tudo muito bom, mas a presença, o compromisso, o exemplo daquele que o educa, às vezes ele está em outras situações. Por isso a gente vê que essa pandemia, apesar de nós estarmos sofrendo muito, mas ela também nos traz essas situações. Muitos de nós estamos questionando isso, agora que estamos mais com as nossas crianças, e podendo aproveitar mais esses momentos que não voltam, depois que cresce, não voltam mais. Muita gente estava perdendo, na minha família mesmo, a gente percebe, muitos estão aproveitando esse momento, aproveitando o máximo que podem. Por quê? A pandemia veio para cada um dentro da sua necessidade. Se um veio com a necessidade de desencarnar, ela o levou. Se nós vemos com a necessidade de cuidar mais das nossas crianças, estamos aqui para isso. Se temos que cuidar mais dos nossos irmãos nesse estado de alimentação, também cada um na sua responsabilidade, sendo despertado por esse sentimento dessa pandemia tão grande que nos atingiu tanto, né? Então, vamos aceitar as coisas sabendo que tudo é para que alguma coisa aconteça conosco, que balance dentro de nós, mas é preciso que a gente tenha essa consciência e sinta esse balanço, porque se a gente passar despercebido, do mesmo jeito que a gente via tudo assim por cima, nós vamos continuar do mesmo jeito e não vamos aproveitar essa grande oportunidade, né? Que Jesus está nos dando, Deus está nos concedendo. Então, essa 383 é mais ou menos isso aí. Se vocês acharem que não, pode falar que eu estou ouvindo. Vamos para 4, então? 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? É como disse Conceição. Será que Conceição quer falar mais? Pode falar? Ela falou essa aí tão bem, que ela ia chegar lá na frente. Ela deve estar sem condição, né? Então, para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de quem a mister, não é evidente que as suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar. Poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência,
Então, se a criança viesse quietinha, sem chorar, sem reclamar, você não ia alimentar, você não ia cuidar, você não ia beijar, você não ia levar um médico, está quietinha, pede nada, né? É mesmo uma pessoa, quando está muito doente e que já perdeu toda a sensibilidade das suas necessidades físicas, você pensa que está tudo resolvido, deixa aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto, aquele idoso, ao relento, jogado, você não precisasse de mais nada, porque ele não consegue mais emitir os seus sentimentos, né? A criança, ela chora, ela reclama, ela chama a atenção da gente, para que nós voltemos para ela, como estou aqui, né? Preciso de água, preciso que me troque as roupas, preciso de alimentação, preciso de carinho, preciso de você, né? Isso tudo nós vamos fazendo com as nossas crianças, até que eles tenham essa idade, até 7 anos, 8 anos. Depois daí, eles vão chegando na adolescência, é aquele período conturbado, né? Que a gente até chama de aborrecência, né? Porque eles realmente vão mostrando os seus pendores, vão mostrando as suas dificuldades, vão mostrando a sua real personalidade. Aí, como nós já cuidamos disso aí, é fácil chegar para ele, não, meu filho, já não falei isso, isso, isso em tal dia, então é mais fácil você fazer que ele entenda e realmente vá para o caminho melhor. E ainda tem uma outra vantagem, quando a gente tem essas atitudes que a gente conseguiu colocar aqui, da gente, o exemplo que a gente dá, né? O exemplo que a gente dá à criança é melhor do que você até falar, até do que um discurso. Porque não adianta você dizer, vamos para a casa espírita, vamos para a evangelização, mas você não vai lá na casa espírita. Você só vai lá no domingo ou sábado e leva o filho. Deixa lá e vai embora. Né? Você não fica ali, você não conversa com a evangelizadora, você não conversa com a professora, você não vai na reunião de professor, de mestre, né? Você fala tudo, mas você só quer que ele faça. Você não faz aquilo. E, às vezes, é muito preferível você nem falar nada e exemplificar que ele vai ao teu encalço, ele vai junto com você, vai aprendendo. E é importante também que a gente lembre daquelas parábolas de Jesus, que a gente, de plantar, né? Qual é a parábola mesmo? Não me lembro agora. Que se planta no solo, né? Os talentos, né? Se você planta uma planta, você planta alguma coisa em solo fértil e cuida, você vai ter, vai crescer, vai florir, vai ficar bonita, né? Então, você vai todo dia ali, você cuida, você bota no sol, você tira do sol, você apara as folhinhas, você cuida com aquele amor, você conversa com a planta, você tem aquele carinho. Quando passar muito tempo, mesmo que ela venha um dia a dar uma morridinha, porque às vezes muda de ambiente e tal, mas ela vai melhorar, porque a raiz dela está no terreno fértil, está boa e você está cuidando. Então, você torna a cuidar que ela brota. É igual as nossas crianças. Você cria, você tem o cuidado de fazer o melhor que você possa, moralmente falando, né? Você faz o melhor que você pode. E quando acontecer determinadas situações na aborrecência, porque vai acontecer, acontece com quase todo mundo, você fica tranquila, tenha fé em Deus, continua nas suas orações, continua ensinando, mas com certeza de que vai morrer aquela plantinha, mas ela vai brotar, revigorar, porque ela foi plantada num solo fértil, e você não desistiu de aguar, não desistiu de cuidar. Então, ela vai, com certeza, crescer. Quando os meus filhos eram pequenos, adolescentes, eu passei muita coisa com eles, 3, né? Coisa mesmo, bem danada mesmo. E eu tive muito problema, muito sofrimento, muito choro, muita chinelada, isso tudo que muita mãe passa, né? E psicólogo, e tudo, todos os recursos. O único erro foi não levar para a evangelização, à força. Não botar na frente e levar quando eram pequenininhos. Porque depois, quando estava nessa idade, não consegui mais. Né? Mas procurava dar o melhor exemplo possível nas minhas atitudes, nas minhas orações, rezar com eles à noite, essas coisas assim. Então, eu levei a psicólogo, fomos a psicólogo, todo mundo, família toda. Sabe como é que é essas coisas, né? Baralha a família toda. A psicóloga disse para mim, para nós, inclusive ela é uma pessoa muito bacana, ela é espírita até, é Ângela do Prado, não sei se vocês conhecem. Ela dá trabalho,
ela é espírito também, acho que é aqui do Vicente de Paulo. Ela disse para mim, você fica tranquila, porque você vai colher os frutos, porque foi plantado num terreno fértil. Vai brotar alguma coisa, algum fruto vai brotar. Você pode ficar, continua na sua fé, continue orando a Deus, que você vai conseguir, porque você plantou e está cuidando, está regando a planta no solo. E, graças a Deus, a prova, eu posso dizer isso tudo que eu estou dizendo aqui agora, de cadeira, porque aconteceu comigo. A melhor coisa que tem é você dizer uma coisa que você acredita, porque você já passou, porque você já viu, e você já viu a bondade de Deus atuando na sua vida. Então, você fala em qualquer lugar, para qualquer pessoa, de qualquer jeito, porque é uma verdade que está saindo dentro de você, e isso você não pensa. Se você está falando bonito ou feio, você sabe que você está sendo verdadeira. Então, se a gente fizer todas essas situações que nós colocamos aqui nos itens, e continue com fé em Deus e tentando fazer isso tudo certo, pode ter certeza que vamos colher bons frutos, porque nós estamos fazendo certo. Me disseram, eu custei acreditar, porque demorou, mas consegui. Então, todos nós podemos conseguir. Agora vamos ler 385. Essa aí eu quero ajuda, porque essa que é a tal, mas ela é boa. Então, diz assim, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Aí vem a resposta. É que o espírito retoma a maturidade que lhe é própria e se mostra qual era. Isso. Aí é que ele vai saindo e mostrando a real situação dele, como que ele realmente é, e nós vamos percebendo com que tipo de espírito nós estamos lidando. E aí nós vamos tentando conseguir amadurecer essas coisas que nós já ensinamos enquanto estávamos na infância, né? Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Quem vai saber que é um bebezinho bonitinho, com aquela touquinha amarradinha no queixo? Quem vai saber o que vai ser, né? Na hora a gente acha que é um amor, e é meu lindinho, meu príncipe, né? Só isso que a gente pensa. A gente, então, que é mãe boba, né? Não sabeis o que elas, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhe tende, as acariciais como se fosse parcela de vós mesmo, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como maior amor que um ser possa votar a outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar. Então, agora os espíritos vão nos explicar, né? Isso aí, determinadas mães não têm, às vezes, certos comportamentos, são situações também delas, também, da situação do planeta, de provas e expiações, que a gente, às vezes, vê muita mãe que não tem esse carinho todo pelos seus filhos, por situações de outras vivências, né? Por situação social, por livre-arbítrio, uma série de coisas, mas que todos vamos responder pelas nossas atitudes, né? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, mesmo assim tem carinha de santo, né? Mesmo se não é, se não for, é bonzinho. E é por isso que as pessoas falam assim, toda mãe acha o filho bonito, porque é assim que Deus coloca, né? A bondade de Deus é para que a gente ache nossos filhos perfeitos e bonitos, todos, independente do que eles vão ser no futuro. Cobre-se-lhe as mais ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Outra coisa que nós temos que entender é que toda a responsabilidade dos nossos atos somos nós que vamos responder, independente da nossa situação, né? O espírito é responsável por todas as situações que ele cria, o que ele não cria, que ele não faz, né? Que ele não aproveita, né? Ele é responsável por tudo. Não foi, todavia, por elas somente que Deus
lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhinhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhe foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de natureza, de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, continua bom quem era bom, né? E mostra seu verdadeiro caráter aquele que tem uma situação diferente, não muito boa, né? Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhe apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nasçam crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderia estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas, das que nutris inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam infiltrar-se-lhe entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tames da infância? Vem por necessidade, né? Vem aquela criança na nossa vida, que não tem nada a ver com o outro, por nossa necessidade, né? Para que a gente possa realmente opor o pedido que é daquela criança. Muitas vezes, quando um filho mal criado, quando um filho aborrecente, diz para a gente: eu não pedi para vir no mundo, né? Eu não pedi para nascer na sua casa, eu não pedi para nascer, pediu, né? Infelizmente, eles não conseguem entender, que nem todos ainda amadureceram para isso, mas pediram, pedimos e pediram. E o mundo material também é levado ao sonho para ter conhecimento da necessidade de receber aquele espírito, né? Até nós, ainda encarnadas, recebemos, porque precisamos, não é só em vidas anteriores que nós comprometemos, não. Nessa vida mesmo que a gente recebeu aquela criança, sonho, no nosso desprendimento do nosso espírito, nas horas que nós tivemos oportunidade, também fizemos parte desse processo de receber aquele espírito conosco. E aceitamos, né? E muitas vezes a gente aceita por amor, somente por amor, né? Única e exclusivamente. Eu li um livrinho, um romancezinho pequenininho, que eu olhei assim, não dei nada, um fim de semana peguei, fui dar uma lidazinha, que estava à toa aqui, fui dar uma lida. E o romance falava isso, uma pessoa, uma mãe que recebeu um espírito com tantos problemas, com inclinação a suicídio, com uma série de coisas, única e exclusivamente por amor. Ela era chamada em sonho, meses a fio, ficou sendo chamada para participar do reencarne daquele espírito, porque ninguém queria aceitar, parente nenhum, ninguém queria, porque era só problema que viria. E ela, simplesmente, o sentimento dela de amor bateu por aquele espírito e ela aceitou engravidar, aceitou receber. Passaram alguns meses, engravida, e realmente só teve problema com aquele espírito, inclusive tentando suicídio, essas coisas todas, uma série de coisas que ela passou com aquele espírito, mas não tinha nada a ver com a vida dela, como é que se diz, com parentesco, com nada, era exclusivamente por amor e escolha dela. Eu vou receber esse irmão no meu ventre, vou criar e educar pura e simplesmente amor. A gente pensa que não existe, né? Mas existe pessoas na Terra ainda assim. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morreres, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volveres a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar,
a linguagem mais vivaz do que o é agora, o vosso pensamento. Até na questão 319 explica também. A gente fala assim, mas isso tudo nós já passamos, né? Porque nós também já nascemos na mesma situação que as crianças estão nascendo, que as crianças que recebemos. São situações que a bondade divina cria para todos, para todo espírito no começo da sua elevação, né? Para se tornar perfeito, é criado todo mundo na mesma situação, né? A infância ainda tem outra utilidade, olha só. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-la progredir. Nessa fase é que se lhe pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Foi o que nós falamos, nós temos que dar conta ao nosso Pai maior o que fizemos daqueles espíritos que ele nos confiou. Né? Essa mãe, por exemplo, que nós colocamos do livro, se ela recebeu aquele espírito por amor, se ela quis receber, ela vai dar que dar conta, né? Porque deixou outra pessoa, talvez, não pegou, né? Poderia esperar mais um tempo, ele poderia deixar de reencarnar para reencarnar quando tivesse oportunidade, mas ela recebeu por amor. Então, a responsabilidade muito grande, né? E é como acontece com toda pessoa que recebe um filho, quando engravida, pelo menos, acontece com a maioria de nós. Um verdadeiro amor já começa a se fazer desde aquele momento, né? Que você desconfia que você possa estar grávida, você já começa a amar pai e mãe incondicionalmente, aquele ser que você não tem nada para dizer sobre ele, você já ama com toda paixão. Então, é uma coisa especial mesmo a infância, quando nós viemos num lar onde a gente é recebido dessa forma, né? Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Se alguém quiser falar, estou aqui para ouvir. Estamos aqui para ouvir, né? Eu acho assim, sabe o quê? Essas coisas, essas situações, no mundo espiritual, é uma série de situações criadas para a reencarnação, para a convivência, para a elevação dos espíritos, na erraticidade. São milhões de minúcias que nós não temos como imaginar. Assim como nós estamos aqui na Terra e a gente vê situações de diferentes condições que a gente, às vezes, não consegue nem mexer um dedinho para dar uma ajuda, ou então não consegue entender, ou tenta, ou é difícil, mas a gente encontra situações as mais, né, diferentes. Você não tem nem como enumerar. Se você for conviver com as pessoas que precisam, conviver com a situação do mundo, você vê em cada lugar situações que você... Outras que você acha boa, inúmeras coisas. No mundo espiritual, imagina também. Que situação não é para voltar, que situação não é para conviver, que situação difícil não é para você se preparar, para você aceitar, para você estudar, para você se tratar, se curar. Olha que coisa, que emaranhado de situações existe no mundo espiritual, para que a gente possa realmente achar que é fácil, achar que pode, na casa espírita, tomar um passe, botar um nome, está tudo resolvido. É o dia inteiro, é noite e dia, da hora que você acorda, da hora que você nem dorme, nem na hora que você está dormindo, você tem que ser espírita por horas a fio. Nem vou falar 24, porque no mundo espiritual o tempo e a hora não é esse, né? Eternamente espírito em andamento, em caminhada, né? Tentando se melhorar. Nós todos temos que ser assim, independente do estado que nós estamos, de infantil, de velhice, de deficiência física, deficiência mental, independente de tudo, a gente tem que estar nessa vigilância e preparar para entrar nessas dificuldades no mundo espiritual e não achar que tudo, como Kardec coloca para nós, o básico, né? Coloca para nós a necessidade que a gente precisa de ter essa essência dentro de nós, do que é a doutrina. Mas as nuances, como a gente estuda na escola também, o necessário, mas depois que a gente sai de lá, a gente ainda aprende muita coisa. A gente tem a nossa família, no comecinho você sabe tudo, depois você vê as coisas que vai se abrindo para você ir aprendendo. A mesma coisa, né, nos nossos livros.
a gente ainda não tem condição, o nosso espírito ainda não tem essa maturidade de entender situações ainda para nós quase que impossível de entender, porque a gente ainda não tem um espírito preparado para isso, a gente ainda está nessa carne ainda, né? Grosseira, nessa matéria ainda, que nem tudo nos compete entender. Então, Kardec colocou para nós aquilo que está agora, no momento, nos ajudando a entender as situações para caminhar para a nossa evolução. A proporção que nós fomos evoluindo e preparando o nosso espírito e melhorando, vai se abrindo para nós um norte de conhecimentos, de visões, de verdades, que a gente agora vê até em outros autores, e a gente se sente na dificuldade de entender, porque ainda não amadurecemos para isso, né? A gente, por enquanto, faz com a nossa infância o máximo que a gente pode, mas a gente tem certeza que quando nós estivermos no mundo espiritual e num ponto mais elevado, né, uma situação melhor, nós vamos poder fazer mais, nós vamos voltar na próxima encarnação com mais oportunidade de fazer mais, com mais conhecimento, nós vamos levar isso aqui que temos agora, e mais que vamos aprender e trazer, e assim vamos, todo mundo, eternamente assim. Então, a gente tem que ser eternamente espírita. Não tem hora, não tem lugar, não tem hora de dormir, não tem nada. Ou você é ou não é. E aí, pessoal, obrigada a vocês por terem me ouvido. Eu não sei se eu falei bobagem, se eu falei, vocês me perdoem, me desculpa, mas eu gosto muito de conversar com vocês. Tá bom? Nós que agradecemos. Muito bom o seu estudo, foi muito bom. As colocações. Muito agradecida a você, Valquíria. Então tá bom, deu para mais ou menos, né? Então tá bom, depois eu vou aprendendo. Isso aí. Então, graças a Deus. Tá ótimo. Entregando isso aí, estudamos bastante. Tá bom, querida, obrigada. É isso aí. Então, para encerrar aí nosso estudo, eu vou pedir para o Luiz fazer a nossa prece aí de encerramento, para a gente terminar o estudo da noite de hoje. Pode ser, Luiz? Não sei se ele está... Vamos lá. Depois do estudo desse sobre a infância. Luiz está conectado? Estou. Estão ouvindo aí? Tá. Eu estou. Sim, Luiz. Então, graças a Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo que tanto nos engrandece, tanto nos instrui, né? Que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos, tudo que ouvimos. Deus é nosso Pai, Jesus nosso Mestre, irmãos amigos que nos assistem, nos orientam, não nos deixam perder a esperança. Nós agradecemos por esse momento, pelo dia de hoje, que todas as pessoas, todas as famílias aqui representadas tenham sido beneficiadas nesse momento por esse estudo, por essa harmonia. Nós continuamos pedindo sempre que não nos deixem sozinhos. Dai-nos a luz, dai-nos a esperança, para que possamos continuar nessa caminhada. Pedimos a permissão para o encerramento do estudo dessa noite. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até sexta-feira. Muita paz. Com Deus. Boa noite, Valquíria. Obrigada. Valéria, Valéria, você deixa para a próxima encarnação, sabe, Valéria? Que eu só sei até aí. Alessandra. Já disse a Cláudia que eu era uma menina rebelde sem causa. E que até pouco tempo era rebelde sem causa. Então, um dos meus problemas de rebeldia é questionar muito, é sempre querer entender o ninguém. É por isso que às vezes eu fico quietinha, assim, eu falo assim, não vou perguntar não, porque senão vai embora. Tem que perguntar. Quando Cláudia chegar, você pergunta a Cláudia. Pergunta a Cláudia. Alessandra. Pergunta. Alessandra já saiu?
Não, Alessandra, Oi, a Lúcia. Lúcia quer falar com você. Você lê, por favor, a resposta que eu recebi e passei para você. Sim, pode deixar. Tá bom. Tá bom. Boa noite. Vamos dizer, sim. Boa noite. Boa noite, Na paz do gente. Senhor. Dá um beijo santinho, hein, Valéria? Tá, pode deixar que eu dou sim, querido. Boa Tá noite, bom, até tchau. sexta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.